Olá, estamos no ar com mais um Vestiário para que você fique por dentro de tudo que acontece no esporte, não só do Piauí, como nacional, internacional, que essa mesa a gente conversa sobre tudo, né? Sobre tudo que acontece no esporte. Lembrando a você aí que nós temos diversas entrevistas, diversas conversas aí com o Fernando Tonê, com o Mauro Galvão, com muita gente legal aí. Então, volta aos vídeos anteriores aí, depois dessa entrevista, você pode acompanhar o nosso canal aí, maratonar o nosso canal com diversas entrevistas. Aproveita a oportunidade e peço a você, curte o nosso canal, comenta, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do Vestiário, tá bom? Bom, hoje, antes da gente de fato apresentar o nosso convidado, eu quero fazer o meu manifesto, né? A gente tem aí... tem acontecido no cenário do futebol piauiense uma manifestação dos torcedores, a Associação de Torcedores do Flamengo do Piauí. Por incrível que pareça, alguém ainda torce para o Flamengo do Piauí diante dessa crise que vive essa grande equipe que foi o Flamengo do Piauí no futebol piauiense, e tem gente tentando reverter essa situação negativa em que o Flamengo se encontra. Eu vou apresentar o nosso entrevistado e em seguida eu faço meu manifesto, tá? Meu manifesto sobre esse espaço, sobre a importância da nossa voz para Flamengo, para River, para Piauí, times que estiveram no auge aqui no futebol piauiense. André Russo, torcedor do Flamengo do Piauí, tem feito uma manifestação oficial, organizada, para que o Flamengo de fato volte a ser o que ele era no futebol piauiense. André, seja bem-vindo. Obrigado, Denis, a toda a equipe do Vestiário FC. É um prazer a gente estar aqui falando um pouco do Flamengo e dessa situação que está aí caótica aí há muito tempo. Bom, o André tem feito ele junto com outros amigos estão se organizando para tentar reverter a situação negativa que se encontra o Flamengo como torcedor nesse primeiro momento. Eu vou fazer o meu manifesto, né? A gente tem visto aí, você que tem nos acompanhado aí o trabalho do Vestiário ao longo desse tempo, a gente trouxe aqui o Djalma Lemos para falar sobre o River, que para quem acompanha o futebol piauiense sabe que Djalma divulgou um áudio falando sobre a situação em que o River se encontrava, a sede do River, e que nós demos espaço aqui no Vestiário para que ele pudesse explicar aquela situação em que o River se encontra. Em seguida, nós trouxemos o Robert Biapina, que era da chapa de oposição na eleição do River, a eleição que teve intervenção judicial, e o Robert trouxe documentos, falou sobre a situação em que o River se encontrava. E nesse espaço de tempo, nós contactamos o presidente do River, o Ítalo, para que ele pudesse vir aqui também e desse a sua versão sobre os fatos, falar sobre a temporada do River no futebol piauiense. No entanto, nós não tivemos retorno do Ítalo, né? Como presidente do River, era natural que nós buscássemos, mas infelizmente nós não tivemos essa manifestação oficial por parte do Ítalo. Infelizmente. Volto a dizer para ele e para toda a torcida do River, o espaço está aberto. Caso o Ítalo queira vir aqui, a gente teve a situação judicial agora, a intervenção mais uma vez judicial, anulando a última eleição. Se ele quiser vir aqui, o espaço está aberto. Para que não venha um ou outro falar que há uma parcialidade, de que a gente está sendo espaço aqui para um ou para outro. O Vestiário é um espaço imparcial, para que todo mundo tenha voz, todo mundo possa falar a sua visão sobre o futebol piauiense. E pegando esse exemplo do River, a gente fala agora sobre o Flamengo. Eu trouxe o André aqui para falar sobre a situação, porque é uma manifestação nova, é uma situação nova para o Flamengo do Piauí, e que é importante a gente dar essa voz para que o André e o grupo de torcedores do Flamengo possam falar. Mas deixar claro, né? Nós buscamos o Rubens, por 2 vezes eu convidei o Rubens a vir aqui no Vestiário para falar sobre a situação do Flamengo do Piauí. Infelizmente, até o momento, ele não aceitou o nosso convite, mas aqui de público, mais uma vez eu faço. Rubens, o espaço está aberto, caso você queira vir aqui para falar sobre o Flamengo do Piauí, sobre a temporada do Flamengo do Piauí, sobre a base do Flamengo do Piauí, sobre a parte jurídica do Flamengo do Piauí. O espaço está aberto para que não haja aí um ou outro falar que a gente está puxando a sardinha para um lado ou para outro. O espaço está aberto para que tanto a parte da torcida possa falar, quanto a parte da situação que hoje no Flamengo do Piauí é o Rubens que está comandando a equipe piauiense. Bom,
dei o meu manifesto, falei o que eu tinha que falar. Agora sim, André, nós vamos dar o pontapé inicial para essa conversa. André, antes de mais nada, onde é que surgiu o André? Muita gente fala que o Flamengo não tem mais torcida, não tem mais torcedor. Onde é que surgiu o André? Como é que começou esse movimento aí para que possa o Flamengo ser resgatado das cinzas aí de onde se encontra? Bom, basicamente, o Flamengo é a maior torcida do estado do Piauí, né? Então, infelizmente, a gente sabe que a situação atual não é das melhores, né? Não é de hoje que isso vem acontecendo, mas chegamos ao fundo do poço, posso assim dizer, essa expressão que a gente pode colocar. E aí tudo surgiu quando a gente criamos uma associação, até então, para apoiar o Flamengo, né? Uhum. E a gente pensou, vamos criar uma associação nova, algo diferente, porque o Flamengo já tem uma torcida meio envelhecida, de certa forma, né? E as pessoas jovens que torcem para o Flamengo, mas não conhecem assim, a história do Flamengo, Sim. não tem tanto aprofundamento na coisa. Então, quando a gente resolveu fundar a Astofla, a gente disse assim, olha, vamos juntar a experiência com a juventude nessa associação. Então, deu tudo certo, começou a fluir, fizemos uma Assembleia Geral. Este ano, a gente apoiou o Flamengo no Campeonato Piauiense. Mas a gente sempre tivemos a ideia de montar uma chapa independente e disputar as eleições do clube. De tentar mudar essa situação, porque a gente já estava insatisfeito, né? Então ela já foi criada com esse intuito da insatisfação que nós tínhamos dentro do futebol do Flamengo, não só dentro de campo, mas fora também. E aí o que acontece, Denis? A gente fundamos a associação e disse, olha, vamos tentar ver um meio da gente começar a buscar informações para saber como é que a gente faz para chegar até o Flamengo, ser sócio do Flamengo, saber como é que está o quadro social do Flamengo, como é que está essa questão toda de financeira do clube, porque muitos falam que é muita dívida, mas a gente não sabia exatamente como é que estava sendo feito, né? Uhum. Então foi daí que surgiu todo esse interesse baseado na fundação da Astofla, e aí a gente pensou que realmente agora o momento de mudança era mais visível do que nunca, né? Com essa nova atitude dessa torcida aí que realmente precisa de apoio e de incentivo para que realmente volte pelo menos a sentir uma motivação pelo clube. Sim. Que hoje está muito difícil, né? Eu vou contar aqui uma situação bem pessoal, né? Eu fui de torcida organizada do Flamengo do Piauí, muito novo. Eu comecei a acompanhar o Flamengo do Piauí, tinha 12 anos de idade. Então eu fui para o Albertão, no tempo do Juremal, né, do Calói. E eu acompanhei durante muito tempo o Flamengo do Piauí, né? Mas essa parte final de descenso mesmo no futebol piauiense, depois dos títulos de 2009, eu já me afastei um pouquinho e aí ao ponto de me envolver esportivamente, mas de uma outra forma com o jornalismo. Então, assim, para mim, como torcedor, como uma pessoa que acompanhou no estádio, foi de uma tristeza muito grande ver a situação que o Flamengo se encontra hoje, ver a situação em que o Flamengo foi desconstruindo, né? Porque eu lembro de 2009, 2007, anos em que nós jogamos a Copa do Brasil, e que aquele dinheiro em que o Flamengo teve de renda, né, na bilheteria não foi revertido para o clube, né? E sem contar as participações, as situações no próprio campeonato estadual, a temporada do ano passado em que o Flamengo foi goleado diversas vezes por diversos times. Então, assim, a gente dá um desgosto, né? Com todo o respeito que a gente tem pela nossa história no futebol, pelo amor que a gente tem. Mas isso é aquela coisa de você olhar para o outro lado e não perceber que há uma luz no fim do túnel para o Flamengo do Piauí. Foi o que aconteceu. Eu posso falar por mim como torcedor. Nós tivemos aí o Leonardo, o João Neto, a galera que, de uma certa forma, tentou, né, se envolver com o Flamengo, mas infelizmente não conseguiu. O que é que vocês estão pedindo? O que é que vocês estão buscando para o Flamengo na prática, de fato? Bom, basicamente, Denis, o que nós estamos fazendo hoje tudo é dentro da legalidade, né? A justiça, a gente buscamos a justiça, porque foi apontado muitos erros, né, através do Estatuto do Flamengo, e o que a gente pediu de início foi uma ação que foi movida por um sócio proprietário, que a gente pedisse que fosse destituído essa atual diretoria, porque no nosso entender e também no entender do jurídico, eles já estavam fora do seu tempo, né, de mandato, na verdade. Já tinha sido feita a eleição irregular, de certa forma, né? Mas o mais agravante é que essa gestão está trabalhando de forma ilegal. A gestão do Rubens, né? Exatamente, porque pelo Estatuto do Flamengo, artigo 62, inciso 1º, já diz que o mandato é apenas de 2 anos, né?
Então, já teria que ter tido uma eleição no Flamengo no ano passado, porque a eleição do Flamengo é feita bienalmente. Assim também como o Conselho Fiscal também, que é bienal. Apenas o Conselho Deliberativo, que é quadriênio, só que não existe também o Conselho no Flamengo. É um dos fatos mais agravantes. Não tem Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal está eleito de forma ilegal também. A gente nem sabe se essas pessoas que são eleitas, eles são sócios ou benemérito ou proprietário do Flamengo. Para ser sócio do Flamengo e disputar e participar desses conselhos, você tem que ser regularizado. Você tem que provar, tem que estar em dias, tem que ter documentos, enfim. Como lá tudo às escuras, a gente não sabe de fato como é que essas pessoas chegaram até lá e de fato o que elas realmente fazem. Que é um conselho que não fiscaliza nada, de certa forma também, né? André, vamos por parte, né? Para a gente tentar compreender a dinâmica que se encontra o Flamengo hoje. Primeiro, teve a gestão do Everardo Cunha e em seguida do Jankel. Quais foram os prejuízos que esses dois ex-presidentes deixaram ao Flamengo? Financeiramente e patrimonialmente, né? Porque o Flamengo ficou em dívidas trabalhistas e, infelizmente, ficou sem o seu patrimônio, que era a sua sede lá no Bela Vista. Foi vendida de uma forma... Foi nessas gestões aí que nós tivemos a perca da sede do Flamengo. Exatamente. Começou por aí, né? E aí o Flamengo até hoje, o Flamengo não tem um endereço fixo, o Flamengo não tem onde treinar, o Flamengo perambula pela cidade que nem um cego perdido, sem saber para onde vai, né? E o agravante é que o Flamengo também não tem um CEP hoje. Você não consegue achar o Flamengo em lugar nenhum. Então não tem endereço fixo, não tem sede. Tem muita dívida para pagar. Isso que tem. Eu lembro que eu fiz uma visita à sede do Flamengo naquela época, naquele período ali da gestão do Everardo, e eles estavam construindo um campo naquela parte, depois ali da parte social, né? Onde tinha piscina e tal. E lembro também desse período em que falavam-se que a venda da sede do Lorival era boa para o Flamengo. O que se tem de informações sobre essa venda dessa sede? Primeiro que a venda foi feita ilegal, né? Sem a consulta do sócio acionista, certo? Quem é o sócio acionista? São os proprietários do Flamengo. As pessoas que têm o título, que pagaram, né? Que contribuíram, que eram ativos. Só que esse quadro foi desmontado propositalmente. E aí, com tudo isso que deu o desenrolar dessa venda irregular, por valores que um diz um valor, outro diz outra. Eu lembro na época que foi noticiado um valor de 1,5 milhão, né, para o grupo atacadista que hoje se encontra lá. Foi bem mais do que isso. O valor é muito maior do que isso aí. Eu acho que é 10 vezes mais do que isso. E não teve benefício nenhum para o Flamengo. O Flamengo não construiu nada. O Flamengo continuou na mesma que está até hoje. E o terreno que foi comprado, acho que na Estrada de Altos, que teve essa manifestação oficial aí, vamos vender a sede do Lorival para comprar um terreno muito maior para o Flamengo na Estrada de Altos. Cadê esse terreno? Não houve isso. Isso foi apenas para protelar o torcedor, né? Para enganar o torcedor de fato. Não existiu isso. O Flamengo não tem terreno nenhum comprado com dinheiro de venda de sede, de nada. A gente sabe que esse dinheiro está na mão de outras pessoas, mas o Flamengo em si mesmo não viu um centavo desse dinheiro. Inclusive, a dívida do Flamengo foi aumentar naquele tempo, né? Que era uma dívida bem pequena e hoje é uma dívida astronômica, milionária, na verdade. Dívida trabalhista. Hoje é sem sede, sem endereço, sem credibilidade, sem dinheiro e com muitas dívidas trabalhistas, dívidas coletivas e individuais, né? Se você for juntar um montante aí, beira os 5 milhões só de dívida trabalhista, fora o prejuízo que o Flamengo tem, né? O prejuízo material. O Flamengo passou anos para poder ter aquela sede do Bela Vista, né? Uma sede mais moderna. E hoje o Flamengo se vê na situação que não tem sequer um endereço fixo, né? Nenhuma secretaria administrativa o Flamengo tem. O Flamengo não tem hoje como receber nenhuma correspondência. Não responde por si hoje. André, aí também teve a situação em que os troféus do Flamengo foram encontrados na casa do Jankel. Onde é que se encontram esses troféus do Flamengo hoje? Os troféus do Flamengo, graças à boa vontade de um torcedor que lutou, né, muito na época do resgate, que é o Petrônio Filho, eu já tive informação, inclusive já falei com ele sobre isso, estão todos na casa dele guardados lá. É o que restou do Flamengo foram os troféus. E muitos estão danificados, muitos estão deteriorados, muitos estão quebrados, muitos estão bem precários mesmo. Vai ter que ser feita uma restauração desse material também, ou seja, até os troféus do Flamengo. Inclusive tem uns que sumiram, né? Como o de 71 desapareceu, o de 2009 que disseram que quebrou, que caiu, que era de vidro. Enfim, é um prejuízo material para o Flamengo enorme aí, porque é uma história, né, cara? Infelizmente até os troféus do Flamengo
estão dentro dessa bagaceira toda, dessa sujeirada toda aí. Meu Deus do céu, gente. É triste falar isso, mas é a verdade, né? O que acontece dentro de campo com o Flamengo do Piauí, em que nós tivemos ano passado aquelas goleadas, eu vou destacar as goleadas para o Altos, no jogo de ida e volta, são só a ponta do iceberg. Na verdade, foi um campeonato faz de conta. No Flamengo, essa gestão atual aí, desse Rubens Gomes, são 3 anos de vergonha. 3 anos de vergonha. Ele é um péssimo administrador, ele é um irresponsável, ele é um desonesto, ele não tem comprometimento com nada, ele é um cara que não tem transparência, ele é um cara que não tem nenhum tipo de moral, nenhuma, nem para falar o nome Flamengo. Imagine exercer o cargo de ilegal que ele está lá. Ele não é o presidente do Flamengo hoje. Ele nunca nem foi, na verdade. Bom, aí nós tivemos, antes de chegar nessa gestão aí do Rubens, tivemos o Thiago, que contratou o Atiço para ser técnico do Flamengo. Qual foi o prejuízo que o Thiago deixou para o Flamengo? O Thiago deixou um prejuízo enorme, né? O prejuízo que ele deixou do Atiço foi uma dívida que hoje já está gigante, né? Nesses últimos 6 anos. O Flamengo deve o Atiço. Deve, e muito. A dívida do Atiço hoje beira quase R$500 mil. Entendeu? Uma dívida grande. Enfim, foi uma gestão também irresponsável, até porque também ele foi eleito de forma ilegal. A eleição dele foi irregular, a de 2015. Entendeu? Não vem me dizer que o Flamengo também deve o Nélio. Aí eu já não sei, cara, sobre esse assunto, desses jogadores, porque na verdade tinha aquela história de trazer um medalhão, né? Pra fazer só firula, aquela coisa toda, que veio Jardel, que trouxe o Jardel também, que desceu aí de helicóptero. Tudo foi jogado aqui, uma jogada de marketing mal feita, desorganizada, que se machucou no treino, no aquecimento. Né? Para você ver o que é que... Na verdade, o desmando do Flamengo, para que o torcedor entenda, já vem desde a gestão do Bento Vieira, 95 para cá, são 27 anos de sofrimento. De massacre mesmo. Só que eu, como torcedor, não estou isentando nenhum desses canalhas que passaram aí, mas esse atual é o pior de todos. Foi a pior gestão da história do Flamengo. Foi o pior campeonato que o Flamengo já disputou na sua história, inclusive no Brasil. Não se há um registro de que um clube de futebol não tenha ganhado um jogo em 14 partidas. Como foi desse campeonato? Eu não conheço. Eu acho que nem o mesmo Ibis, que tem a fama de pior time do mundo, tem esse feito. Inclusive, estava até querendo fazer um confronto aí, né? Estavam convidando o Flamengo para jogar com o Ibis aí, para ver o que dava. Ou seja, a gente viveu humilhação nacional, aquele torcedor chorando numa chuva, aquele jogo de 7-1. Torcedor solitário, né? Repercutiu internacionalmente aquilo. Será que é impossível do torcedor não se comover com isso? Ou é possível? Como é que é a coisa aí? Porque é um fato lamentável. Eu, como torcedor há 30 anos, eu nunca vi isso na minha vida. Como já falei, já vi muitas gestões ruins do Flamengo, desorganizadas, mas essa foi a pior. Você sabe por quê? Porque o cidadão não consegue administrar nem a empresa dele, cara. Ele está com 4 anos, que nem as certidões, ele envia a Receita Federal, ele está com o CNPJ dele inativo, da empresa que ele tem aí, que ele fechou até as portas, hoje está, acho que é online, eu nem sei como é que está isso. E no Flamengo não foi diferente, foi a mesma coisa. Disputou 3 campeonatos, de 2019 a 2021, com o CNPJ baixado, inapto. E recebendo recursos públicos, emendas parlamentares, recursos de federação, patrocinadores sem ter contrato, enfim, tudo irregular. Sabe? E para onde é que foi esse dinheiro? A conta física dele, o CPF dele. Inclusive eu tenho um extrato que eu posso provar o que eu estou falando. Porque a conta do Flamengo não foi. O Flamengo não tem uma conta ativa. O Flamengo não tem 1 centavo na conta, ele mesmo disse isso. O Flamengo não tem R$1. Até a caneta do Flamengo é dele, foi isso que ele falou. Eu posso dizer mais alguma coisa sobre isso? O Rubens pode alegar que você está por manifestação pessoal. Pode ser alguma coisa pessoal. Não. A manifestação aqui é somente pela verdade e pelo Esporte Clube Flamengo. Não me manifesto por ninguém, somente pelo Flamengo. É uma causa que eu vou lutar até o fim. E muita gente pode falar que você está com interesse pessoal em cima do Flamengo do Piauí. Também não. Muito pelo contrário. Eu até falei para as pessoas, o que a gente puder fazer pelo Flamengo, a gente vai fazer sem esperar nada de retorno financeiro. Nada. As pessoas... Você sabe que o futebol dá muito dinheiro, né? Sabemos, mas o Flamengo precisa desse dinheiro. Nós não precisamos, eu não preciso desse dinheiro. O Flamengo precisa. Porque o Flamengo não tem hoje sequer um endereço. Então quem está precisando de dinheiro hoje é o Flamengo, não somos nós. Nós somos apenas as pessoas que tomamos essa iniciativa porque o Flamengo precisa pagar o que deve. Inclusive o Estatuto é claro, artigo 110. O Flamengo tem que ter recursos para poder pagar
dívidas, penhoras judiciais, dívidas com atletas. O estatuto é claro. Não sei o que estou dizendo. É esse documento que está resumido aqui na minha mão, para apontar apenas os tópicos mais importantes, mas é claro. Ou seja, o Flamengo tem que pagar o que deve, você tem que pagar o que deve, eu tenho que pagar o que devo, todo mundo tem que pagar o que deve. Né? O que não pode estar acontecendo é passar 10 anos o Flamengo sendo provocado pelo Ministério Público do Trabalho em relação a essas dívidas e até hoje nenhum presidente sentou à mesa do procurador para conversar sobre isso. E eu posso provar o que eu estou falando. Eu estive conversando com o procurador isso. Nunca, nenhum foi lá até hoje, em 10 anos. O que é que a gente pode falar disso? André, eu tenho uma curiosidade financeira, e a gente já falou sobre isso aqui, mas eu gostaria da gente voltar a esse tópico, né, o Flamengo jogou Copa do Brasil, teve entrada de recurso da bilheteria, o Flamengo vendeu essa sede, e aí eu te pergunto mais uma vez, quem pode responder onde está todo esse dinheiro que o Flamengo ganhou nesses últimos anos? Olha, o que a gente já tem de planejamento é fazer uma auditoria no Esporte Clube Flamengo. Uma auditoria. Mas o Flamengo tem documento para ir atrás? Nós vamos ter que provocar tudo isso. Porque o Flamengo recebeu recurso de federação. Todos esses documentos, por mais que o Flamengo não tenha, a FFP deve ter cópia desse documento, porque é obrigatório. Ter esses borderô, tem tudo que foi repassado para o Flamengo, renda de jogo, tem tudo isso que tem que aparecer. Nem que seja feita uma solicitação via judicial. Mas o Flamengo tem que ter uma auditoria. Porque o Flamengo só vai poder pagar aquilo que ele deve. Porque nós sabemos que tem muita coisa aí que estão colocando nas costas do Flamengo, mas o Flamengo não é responsável por isso. Uhum. Entendeu? Então nós temos que ver, de fato, fazer uma auditoria no clube. E isso já está sendo estudado. Vai ser feita uma auditoria para a gente ver, de fato, o que é que o Flamengo deve. Quanto o Flamengo arrecadou nesses últimos 20 anos. Tem como saber disso, cara. Tudo tem como saber. Entendeu? Ninguém faz crime, ninguém comete crime perfeito, sempre deixa um rastro. Então tem documentos que comprovem isso, tem documentos que o Flamengo participou de todos os campeonatos do Piauí nos últimos 20 anos, quanto o Flamengo recebeu, o que foi gasto, tem como saber disso. Agora o problema é, as gestões nunca prestaram contas disso. Você entendeu? E prestação de conta não tem que ser feita nem em assembleia, com o torcedor ou sócio não. Quem tem que fazer essa prestação de conta é o Conselho Fiscal, passando para o Conselho Deliberativo, aprovar ou não as contas do clube. E esse balancete ele é feito trimestral. E esse balancete de anos, de ajustes, de questão de orçamento, o Flamengo tem que fazer um ano dentro do outro. O Flamengo tem que fazer no final de um ano e no ano seguinte o Flamengo tem que fazer aquelas contas, se bateu ou não bateu. Não pode ser feito dessa forma, como esse cidadão vem fazendo. Não só ele. Todos fizeram dessa forma, mas ele é o pior. Porque não há prestação de 1 centavo do que esse rapaz pegou de 2019 para cá, porque ele foi eleito em agosto de 2019 e até o presente momento não há sequer relatório de coisa alguma do quanto o Flamengo pegou. Eu sei quanto o Flamengo pegou, porque da boca dele ele disse isso e eu tenho como provar o que eu estou falando. Agora, em documentos o Flamengo não tem nada que comprove. Por que o Flamengo não tem? Simples. Porque o Flamengo não quer pagar o que deve. Entendeu? Tudo que cai na conta do Flamengo hoje, a justiça confisca, é penhorado. Existe bloqueio de conta do Flamengo. Então, por que o Flamengo não recebe esse dinheiro? Porque sabe, se cair lá, vai ter que pagar. É confiscado esse dinheiro, é penhorado. Então, esse rapaz que está aí, ele não quer saber de pagar a conta. Ele quer saber de pagar as contas dele. O Flamengo que se dane, essa que é a verdade. Então, não tem prestação de conta nenhuma. Então, assim, se não tem 1 centavo na conta, eu não posso bloquear aquilo que não existe. André, um dos tópicos do que vocês reivindicam é sobre a eleição do Rubens, que vocês consideram como ilegal. Quais foram as ilegalidades que vocês encontraram nessa eleição? Primeiro que a eleição foi feita pela Assembleia Geral. Não pode. A Assembleia Geral não é para eleger presidente, nem Conselho Fiscal, a Assembleia Geral ela é feita somente para eleger o Conselho Deliberativo. Exclusivamente, somente para isso. Nem à toa que ela é feita de 4 em 4 anos. A não ser que seja preciso reconduzir novos conselheiros, né, para fazer o complemento. Aí ela é feita uma Assembleia extraordinária, em casos especiais. E o Flamengo, desde o final dos anos 90 até agora, todas as eleições são feitas pela Assembleia Geral. Todas. Não existe uma que não seja feita dessa maneira. Criou-se um círculo vicioso dentro do Flamengo. Porque você é eleito hoje e empossado hoje mesmo. E perante o Estatuto não pode. Você tem que ser eleito na segunda quinzena de dezembro e empossado na primeira quinzena de janeiro. Porque você tem que dar a lista do nome das pessoas que vão ser indicadas para o Conselho, Conselho Fiscal.
Você tem que colocar as pessoas que vão participar da diretoria, que são 38 pessoas, e o Conselho Deliberativo é que é o responsável por analisar toda essa documentação e ver que realmente está ok ou não está. Porque ele é que decide se está certo para poder homologar. Aí sim, todo mundo é empossado. E a gestão do Flamengo ela é feita por 38 pessoas. Hoje, se você for ver, você não sabe nem quem é o vice do Flamengo. Imagine 38 pessoas, me diga. O que eu estou falando aqui, eu posso até provar. Tá aqui, o estatuto aqui é claro. Artigo 84 do Flamengo, tem a administração do Flamengo. O artigo 104, que é o Conselho Fiscal. Tá? Artigo 102, que é o do diretor e subdiretor. Cada cargo do Flamengo de diretor tem que ter, no mínimo, um subdiretor. Esse rapaz não tem nem o vice, imagina o subdiretor. Onde é que ele vai arrumar 12 subdiretores? É um estatuto antigo? É. É um estatuto Mas antigo. é o que está valendo. É um estatuto de 1978, que foi homologado aqui pela Federação de Futebol do Piauí. Está aqui, ó, dia 12 de junho de 78, e foi registrado em cartório no dia 3 de julho de 78, foi publicado no Diário Oficial. Dia 3 de julho foi publicado, e dia 10 de julho do mesmo ano foi registrado em cartório. É o único documento que tem validade juridicamente. Ele pode ter a idade que ele tiver, mas enquanto não tiver uma atualização do Código Civil Brasileiro e nem uma reforma estatutária, que somente o Estatuto do Flamengo só pode ser modificado, como diz aqui o artigo mais claro, que é o 128, somente pelo Conselho Deliberativo. Ninguém tem o poder de fazer isso. Somente esse conselho, que são de 60 pessoas, e não pode ficar com menos de 30. O Flamengo não tem conselho deliberativo. Em 2012, eles tentaram fazer uma manobra de fazer uma modificação, uma averbação que eles fizeram só em 2014 que foi registrado, porque foi justamente nessa época que o Flamengo vendeu a sede. Uhum. Foi nessa época que o Flamengo acabou com o quadro do conselho, acabou com o sócio. Você entendeu? Então foi aí que começou essa questão toda. Então o Flamengo tem que ter, a gente tem que analisar que o Flamengo hoje ele está tendo eleições de forma ilegais. Inclusive essa última não foi diferente, ainda foi pior, porque tem uma lista comprovando as pessoas teoricamente que eram sócios do Flamengo. Se o Flamengo não tem quadro de sócio, como é que o Flamengo votou com sócio na eleição, né? E aí o rapaz foi eleito dessa forma. Dos 21 que votaram, eram sócios, mas só que na lista apareceram mais 2 pessoas do nada, na porta da federação, para votar nesse rapaz. Pessoas que não tinham autorização formalmente escrita, apenas de boca, do então presidente em exercício ilegal também, que é o Everaldo Cunha, que já estava no 3º mandato e não pode. O Estatuto do Flamengo ele é muito claro, como diz aqui. Quer dizer que antes, no intervalo de tempo do Thiago para o Rubens, o Everardo foi presidente do Flamengo. Artigo 130, é claro. Só pode ser reconduzido uma única vez. Ele já estava indo para o 3º ano de mandato dele. Porque a chapa dele de 2015 já tinha sido irregular. Uhum. A eleição dele foi irregular. Junto com esse seu Thiago Vasconcelos. Os 2 foram eleitos irregulares. Só que, eu não sei por que não fizeram o que tinha que ser feito, impugnar e pedir a anulação da eleição, a coisa foi fluindo. Foi fluindo e está aí o resultado hoje. Fizeram mais uma outra eleição 4 anos depois irregular, com pessoas que diziam que são sócios. Não tem como provar que eles são sócios, porque o Flamengo não tem quadro de sócio ativo. E desde quando um sócio proprietário paga R$10, R$15, rapaz, para poder dizer que é sócio do clube? Porque até onde eu sei, isso é sócio contribuinte. Que o Flamengo nem tem mais sócio contribuinte. O Flamengo hoje tem sócio torcedor. Até isso eles acabaram. Você entendeu? Eu digo isso porque eu conheço vários sócios do Flamengo contribuinte. Amigos meus, com recibo e tudo, que estão aí sem contribuir há mais de 10 anos. Uhum. Porque o Flamengo não tem quadro de sócio. Sabe? Então, tudo isso que vem acontecendo, essa eleição, o nosso foco maior é nela por conta disso. Porque foi a última que ficou, né? São as últimas pessoas que ficaram, de todos esses que passaram. Esse é o último que está aí, que ele já está no Flamengo desde 2004, há quase 20 anos dentro do Flamengo. E ele nunca aprendeu a fazer nada, porque todos os anos que ele passou, era para ser pelo menos de aprendizado, já que ele já passou pelo Conselho Fiscal do Flamengo, ele já foi diretor do Flamengo várias vezes. E hoje ele é presidente. Ou seja, mais uma vez ele mostra a incompetência dele. Porque ele em quase 20 anos, a pessoa não conseguir fazer um trabalho decente. São 3 anos de campeonato. 3 vergonhas seguidas. E a primeira já foi em 2020. Antes que você fale uma outra pergunta, eu só vou complementar isso aqui em relação à gestão dele, porque o primeiro ano de gestão dele já foi o ano de rebaixamento do Flamengo. Uhum. E o Flamengo foi salvo na última rodada porque ele pagou os jogadores do River para o River não perder para o Timon. Isso é uma acusação grave, você está fazendo. Você sabe disso, mas eu tenho né? como provar isso. Você sabe que você está fazendo uma acusação Sim. em que o presidente pagou a história da mala branca. Mala branca, que é crime previsto em lei. E até com reclusão.
Você está me dizendo que o Flamengo pagou. Pagou. O Flamengo, pela pessoa do seu presidente, pagou. Pagou. Um jogador do River para evitar o rebaixamento do Flamengo. Exatamente isso. Pagou. Dia 16 de dezembro de 2020, houve esse acordo. Você tem essa prova? Tenho essa prova. Ele é réu confesso. Inclusive, já tem uma representação criminal. Eu já denunciei ele à Polícia Civil, o inquérito já está correndo, a gente vai ter os depoimentos agora nos próximos dias aí. Eu já me reuni com o delegado JJ sobre esse assunto, já fiz o boletim de ocorrência, e ele vai ser enquadrado em 3 crimes. Código Penal Brasileiro, artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, artigo 41 do Estatuto do Torcedor, inciso D, inciso E. Tudo isso aqui é crime. Entendeu? Tudo foi bem formulado. A gente só faz as coisas quando a gente sabe que a gente tem como provar. Uhum. Ao contrário dele, Denis, e torcedor que está do outro lado assistindo esse programa, ele não tem como provar que houve manipulação neste ano. Como ele foi lá denunciar os jogadores, que o Flamengo perdeu todos os jogos de propósito, com aquele jogo de apostas e tudo mais. Mas ele não tem como provar. Inclusive, o inquérito vai ser arquivado por falta de provas. Eu estive lá, eu vi esse inquérito. Eu tenho esse inquérito na minha mão, esse documento, que são 60 páginas. E vai ser arquivado porque não tem como provar nada. Você entendeu? E, na verdade, torcedor, não se engane. Esse rapaz é um desonesto e um mentiroso. Isso aí foi apenas para desviar o foco da atenção. Que o Flamengo caiu porque não tem estrutura. Não tem condições nenhuma. Nem os atletas tinham que se alimentar. Vocês viram lá como é que era o CT do Piauí? Aquilo ali é uma imundice. Aquilo ali não tem respeito com o ser humano. A sujeira que era aquilo. E eu não estou aqui desmoralizando o Piauí, não. Muito pelo contrário. Eu estou falando de fatos comprobatórios, de fotos, de arquivos. Qualquer pessoa pode ter acesso aí às imagens. Está aí na mídia, na rede social. Das fotos que foram tiradas lá do vestiário, do Piauí, dos banheiros, da lanchonete, da cozinha, de tudo. Entendeu? Então, vivendo em condições subhumanas aquilo ali. Esse rapaz tinha que entrar na cadeia, cara. Essa que é a verdade. Não é tomando de conta do Flamengo, não. Então, temos um processo judicial que está correndo na justiça. Como é que está essa situação aí? O processo está correndo desde o dia 1º de junho, né? Que a gente demos entradas, que é um pedido de nulidade, de instituir a diretoria e a convocação de novas eleições no Flamengo. Reorganizar, recriar o Conselho Deliberativo. São exigências que nós estamos fazendo, porque é isso que o Estatuto pede. Conselho Deliberativo, recadastramento de sócios, porque nós sabemos que tem muitos sócios do Flamengo ainda, que infelizmente estão tristes, estão desolados, até porque o patrimônio foi vendido e aquilo que ele contribuiu durante anos, inclusive esse sócio, que é o senhor José de Ribamar, ele é sócio desde os anos 80, desde a época da Vila Olímpica, quando foi criada. E ele não viu um centavo desse dinheiro. O seu Petrônio Filho também é sócio, não viu um centavo. O seu Antônio Brito também é sócio, não viu um centavo. O seu Luiz Fernando é sócio, não viu um centavo desse dinheiro. Você está entendendo? Nem o coitado do doutor Avelino Neiva, que fez todo esse trabalho, que hoje vive desgostoso com isso, viu a cor desse investimento. Você está entendendo como é que é? Então, foi através desse sócio Ribamar que nós fizemos esse pedido. Foi feito desde o dia 1º de junho. Está rolando na justiça. Inclusive, agora nós tivemos uma manifestação atualmente no processo, porque foi enviado o documento, né? Foi enviada a intimação, o endereço fornecido para ele, só que ele não foi achado. Uhum. E aí, infelizmente, o documento voltou, mas no mesmo dia, o nosso jurídico, que é muito competente, são 3 advogados competentíssimos, entendedor da causa, já fez a nova petição com ordem judicial. Agora, dessa vez, o oficial de justiça vai ter que localizá-lo. E se ele não for achado, a gente vai dar seguimento. Dentro da legalidade, né? E há também esse processo civil, né? Esse inquérito que a Polícia Civil deve instaurar nos próximos dias, né? Eu estive lá na semana passada, a gente fez eu registrei o boletim, a gente já fez a representação criminal pelo nosso escritório de advocacia e o delegado vai colher os depoimentos, né? Eu não sei quem vai ser intimado por parte de lá, mas eu tenho uma testemunha também, em relação, além do áudio que eu posso provar o que eu estou falando, eu ainda tenho uma testemunha que é crucial, porque ele sabe de tudo isso. Inclusive, ele foi o primeiro a saber, antes mesmo dessa reunião acontecer, ele já sabia dessa história. Só que, por não ter tanto conhecimento, não tocou muito no assunto, mas ele já sabia dessa história. Ou seja, é uma coisa que ele já falava nos 4 ventos aí, né? Os 4 cantos da cidade. André, você chegou a ter um contato com o Rubens, chegou a se reunir com ele. O que é que saiu dessa reunião? Nós tivemos uma reunião com ele no dia 29 de março, na praça de alimentação de um shopping aqui da cidade. A gente tivemos um encontro, eu, ele, o senhor Vitor Paixão, que faz parte da nossa gestão também, da nossa futura gestão, se Deus nos permitir,
e nos conceder essa honra desse objetivo alcançado. E a gente conversou sobre muitas coisas e foi através dessa reunião que a gente começou a perceber com quem nós estávamos lidando, né? Um dos seres mais, assim, dissimulados que eu posso dizer, que eu já conheci na minha vida, sabe? Porque de cara ele já começou mentindo, mas a gente tratamos as coisas apenas para saber como é que faríamos para poder ser sócio do Flamengo, lançar nossa chapa, disputar as eleições do ano que vem, que até então nós não sabíamos de toda essa lama que tinha por trás, né? E aí foi quando ele disse, olha, você tem que pegar o estatuto, mas eu pego lá, eu pago, eu vou no cartório amanhã, que não sei o quê, porque eu não sei onde é que tá, mas foi até eu que disse o cartório que tava esse documento, né? E aí ele disse, pois eu vou lá amanhã e eu te dou uma resposta. Aí a gente conversamos e tudo mais, terminou aquela reunião. 2 dias depois, nem sinal dele. E eu tive que ir atrás de saber dessa informação. E ele só disse isso, vai lá e pegar, vai lá, paga e pega. Pronto, tá lá, o documento tá lá mesmo. Quer dizer, ele não cumpriu com a palavra dele de pegar o documento. Então, por isso aí, a gente já desconfiou qual seria a real intenção dele. Mas eu fui atrás do documento. E achei não só um, mas vários. E aí fomos montando o quebra-cabeça. Sem contar documentos judiciais, né, que nosso jurídico encontrou na justiça. Vários documentos importantíssimos que foi anexado a tudo isso aqui. Então, a gente tem uma pilha de documentos que prova tudo isso que eu estou falando. Inclusive com o ato de 2001, que já falava da irregularidade do Flamengo. E recentemente aí um rapaz aí que foi vice do Flamengo aí, né? Seu Cardoso. Eu vou dizer o nome dele aqui porque não tem que esconder, o nome dele é Cardoso. Ele foi no rádio da cidade dizer que tá tudo errado no Flamengo, mas admitindo que as coisas estão erradas no Flamengo. Então por que ele não fez isso antes? Por que só agora ele tá falando isso? Porque se ele era vice-presidente do clube, ele sabia que estava errado. Por que ele não fez alguma coisa? Ele está inserido nessa nova gestão, nessa gestão do Rubens? Não. Ele está afastado desde a época do Jankel. Né? Esse Jankel, a torcida realmente pediu a cabeça dele, né? E porque ele não foi reeleito em 2015, ele ia buscar a reeleição dele, né? Porque ele foi eleito em 2011 pelo interventor. Que foi outra coisa errada que foi feita no Flamengo. O interventor que era do STJD, que era do TJD, da Federação de Futebol do Piauí, que foi indicação da federação, né? A gente não sabe por qual motivo. E esse rapaz fez toda essa lambança. Antecipou a eleição do Flamengo, que era para ser em dezembro, foi feita em julho. Não organizou o quadro do Conselho Deliberativo, excluiu o Conselho Deliberativo. Eu tenho um estatuto que esse cidadão chamado Raimundo Nonato criou. Ele criou um estatuto sem autonomia e sem moral nenhum para fazer isso. E lá ele excluía o Conselho Deliberativo, porque aqui, ó, os 4 poderes do Flamengo são esses. A Assembleia Geral, o Deliberativo, o Diretor e o Fiscal, em ordem cronológica. Ele excluiu o principal, o Conselho Deliberativo, ponto. Acabou. Excluiu a classe benemérita, que se o cara foi vice-presidente, é sócio, ele pode ser. Ele é vice, ele foi presidente, enfim, ele tem que ser sócio benemérito do Flamengo. Isso aí é exigência do próprio estatuto. Só que excluiu essa categoria. A categoria do Flamengo está aqui, ó. As classes é benemérito, proprietário, contribuinte, juvenis e atletas. Ele excluiu tudo isso e colocou o sócio-torcedor, que não faz parte desse processo eleitoral do Flamengo. Tá? E aí ficou só o proprietário e o sócio-torcedor. Eu vou já pegar esse gancho sobre essa intervenção judicial que foi feita para a gente ter uma continuidade do debate. Antes de mais nada, deixa eu dar bem-vinda, seja bem-vindo ao meu amigo Pedro Henrique, que agora entra no debate, né, Pedro? Percebeu aí que o negócio tá acalorado, né? Percebi. Olá, Denis, André. Perdão pela demora, mas chegamos. Percebi que tá bem acalorado, né? Acho que o André traz um panorama desse Flamengo não só dos últimos anos, das últimas décadas, né? Parece uma sucessão de erros ou de malfeitos, né? Nesse período, André, eu não sei, eu lembro bem dessa eleição antecipada e ali a torcida, principalmente vocês que são organizados, tiveram alguma esperança que naquele momento, aquele que foi eleito pudesse modernizar mais o Flamengo? E o que aconteceu pós-saída? Denis, né? Denis não. É o Pedro. Pedro, perdão. Denis e Pedro, né? Na verdade, o flamenguista, ele já estava desesperançoso há muito tempo, né? Só que
sempre aquela ponta de esperança, dizer, olha, vai mudar. Porque é muito fácil chegar uma pessoa aqui com um discurso lindo, maravilhoso, e vou fazer a coisa isso e aquilo, mas, de fato, não é fazer, não é falar, é você agir primeiramente. Sem ação não tem como você fazer nada. Que é o que nós estamos fazendo. Eu vou para a rua, mas não estou agindo, como é que eu vou fazer alguma coisa? Eu tenho que agir primeiramente, tenho que pensar como é que a coisa vai ter que ser feita. Então, não houve, na verdade, já era tudo errado dentro do Flamengo, desde aquela época. E esse interventor foi o que acabou de matar de vez, porque foi através dele que ele deu a famosa bala na agulha para os caras fazer isso, acabar com o patrimônio do clube. Você está entendendo? Um estatuto que sequer foi registrado em cartório, não tem legalidade alguma, porque ele foi nomeado, inclusive ele presidiu a Assembleia Geral. Ele foi nomeado para organizar isso do Flamengo. Ele teve tempo para organizar. Ele não organizou. Ele só atropelou, passou por cima de tudo. Por ser ligado à federação, por ser do TJD, entendeu? Que é o Tribunal de Justiça Esportiva. Então, assim, o torcedor em si já ficou meio insatisfeito, porque, na verdade, trocou 6 por meia dúzia. Você está entendendo? Afastou um canalha e colocou outro, que foi pior ainda. E André, aí eu te pergunto, né? Essa modificação que ele fez, é óbvio que, pelo que você falou, não foi legal, né? Foi uma manobra. Isso. Mas não foi por falta de gente nesse Conselho Deliberativo, porque todo mundo abandonou o Flamengo. Todo mundo virou as costas para o Flamengo. Olha, Denis, isso é uma pergunta muito pertinente que as pessoas fazem, né? Mas eu digo bem aqui uma coisa. Aqui nesse país, o torcedor é movido pelo momento. Nós sabemos que quando o momento está ruim, os de verdade ficam, mas a grande maioria abandona, né? A grande maioria não quer mais nem saber. E às vezes, de tanto descrédito, de tanta imoralidade, não se tem mais, nem patrocinador confia, né? A imprensa não confia, a mídia não quer saber, e o torcedor às vezes fica chateado porque o futebol do Piauí, ele já é defasado há muito tempo. É o pior futebol do Nordeste. É o pior futebol do Nordeste, é o mais desorganizado, é o mais bagunçado, sem credibilidade. Não tem torcida. Você vê na Série C aí. A média de público não dava 300 pessoas no estádio. Saiu agora o resultado da média de público do futebol do Piauí na Série C. Isso é vergonha. Enquanto o Santa Cruz, na quarta, bota 35 mil pessoas no seu estádio. Tá entendendo como é que é a coisa? Então, assim, tudo isso é uma cadeia de coisas que vem acontecendo. E o torcedor, eu sempre ouvia isso, quando eu tinha meus 10, 11, 12 anos, que me falava, o futebol do Piauí não presta, isso aqui é uma vergonha, uma moralidade. Mas eu fui torcer pro Flamengo do Piauí. Digo, não, cara, eu acredito no futebol do Piauí. Quando eu descobri que tinha um futebol no Piauí, que tinha um Flamengo aqui, eu me apaixonei. Porque eu sou Flamengo no Rio também, né? Desde o início dos anos 90. E eu disse, rapaz, mas eu vou torcer pra esse clube, da época de Zuega, que é um dos meus maiores ídolos, a gente conversa muito pelo telefone, um cara bastante gente boa, flamenguista. E também está feliz com esse movimento que está sendo feito, por tentar resgatar um pouco disso, porque ele viveu o auge do Flamengo, entendeu? Então, assim, tem essa desmotivação? Tem. Eu conheço, inclusive, eu conheci pessoas recentemente que disseram, cara, eu não tenho mais coragem de fazer isso. Por mim, acabou isso aí. Acabou o Flamengo. Gente que torceu pro Flamengo durante a vida inteira chegou nessa situação. Mas isso não justifica a medida do interventor de chegar e dizer assim, vamos excluir o Conselho Deliberativo porque não tem gente para... Eu digo o seguinte, que muitos flamenguistas foram e são omissos, até hoje. Sem medo de dizer, eu falo isso. Porque tem muitos que estão criticando o que nós estamos fazendo, mas foi o que eu falei na última vez que eu fui na TV local. Ao invés de ficar criticando, saia da sua casa e venha para a rua, dia 25. Venha gritar pelo Flamengo, venha se manifestar pacificamente, pedir mudança, exigir novas eleições, gente decente lá dentro. Só isso. E André, aí simples, onde vocês estavam em 2015, quando houve essa intervenção? Você já tinha envolvimento com o clube? Ou era só torcedor mesmo de arquibancada? Onde é que vocês estavam? Eu, na verdade, eu não tinha me envolvido muito com isso, né? Mas tanto a Império, como a Flagaita, como a Fiel, já participavam desses movimentos, né? E, na verdade, houve que... O Grupo Resgate ele foi coagido, essa que é a verdade. O Grupo Resgate, que foi o primeiro movimento a ir contra a diretoria do Flamengo. Esse cidadão Everaldo Cunha coagiu os membros do Resgate. Como? Ou vocês aceitam essa chapa com eu participando como vice, ou então eu vou lançar uma, agora. Não existe isso. Olha como é que a coisa foi feita errada. Vocês sabem como é que foi essa eleição, gente? O senhor Thiago Vasconcelos foi eleito numa caixa de sapato, com 15 votos. Numa caixa de sapato lá na antiga sede do Tigrão ali, na Kennedy. Isso é eleição? Me diga. Mas assim, você acabou de dizer que foram coagidos e ele determinou que ou é assim ou é assado. E você disse que tinha outra maneira. Mas por que aceitaram? Vou explicar por quê.
Porque nem todo mundo tinha isso aqui, ó, conhecimento desse documento. Porque no Flamengo tudo era escondido. Você não tinha acesso à documentação do Flamengo. Você não tinha acesso às atas. Inclusive, quando foi para ter a venda da sede, teve uma nota de rodapé no jornal local e o proprietário Calói que viu isso no dia e contactou o grupo. Gente, olha, tá tendo uma assembleia lá no Flamengo e parece que vai ter alguma coisa. Vamos lá. O que está acontecendo? Quando chega lá, era a prestação de conta, vamos prestar conta, tal. Quando o seu Petrônio foi indagar o seu Janca, ele disse, cala a boca, quem manda no Flamengo sou eu, sai daqui, bota ele para fora. Como é que é a história aí, rapaz? E aí foi a venda da sede do Flamengo, começou ali naquele dia. Não, repete aí, André, como é que foi esse negócio aí? Eles lançaram uma nota de rodapé, uma Assembleia Geral, que ia a prestação de contas do Flamengo acontecer naquele momento. Uhum. O senhor Calói viu aquilo e disse, não, eu vou avisar o pessoal, gente, está acontecendo isso no Flamengo, vamos lá ver o que está acontecendo. Eles foram, isso era de manhã, chegaram lá, esse Jankel praticamente botou a pontapé o seu Petrônio para fora do lugar, quem mandava no Flamengo era ele. O Petrônio e o Calói são torcedores históricos do Flamengo. Exatamente. Quem manda aqui sou eu, rapaz, cala a tua boca, disse um monte de moralidade lá com o Petrônio. Isso aqui é uma prestação de contas, não sei o que, tu quer tumultuar, tu quer caçar, é problema, é confusão, criar tumulto, não sei o que mais, PPP, isso aqui não é nada demais não. E passou dias depois, o Flamengo estava com a sede vendida. Na calada da noite deu uma canetada. Ali já foi a venda da sede do Flamengo. Naquele momento ali. Você está entendendo? E o torcedor foi lá correndo. Se o torcedor foi lá correndo, porque sabia que tem alguma coisa errada acontecendo. Porque o seu sócio não foi comunicado que vai ter essa Assembleia Geral. E do nada. E não se presta conta em Assembleia Geral. Pelo menos o que diz essa Bíblia aqui do Flamengo, chamada Estatuto de 1978, não diz isso. Não presta conta em Assembleia Geral. E aí o que ele fez? Deu a canetada e o Flamengo, poucos dias, estava sem endereço. Vivendo de favor lá, esse supermercado depois, porque ficou lá mais ou menos um tempinho. Quando eu fui lá na sede, já estava toda acabada em 2012, estava destelhada, não tinha mais nada, tinha mais um vigia lá e o mato tomando de conta. E eu sem entender muito aquilo que estava acontecendo, porque era tudo muito fechado. As documentações do Flamengo ninguém tinha acesso. Esse documento, nem mesmo o presidente tem esse documento em mãos. Agora que ele foi lá dia 28 de junho pagar para receber o documento do Estatuto do Flamengo, porque ele não tinha em mãos. Eu sou o presidente e não tenho o Estatuto do clube na minha mão. Eu não conheço um artigo sequer, nem o 62, que é o que dá mandato ao presidente. Você está entendendo como é que é a coisa? Então, assim, tudo isso é uma série de acontecimentos, mas eu não vou culpar o torcedor e dizer que ele estava errado, que ele estava certo, porque a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, entendeu? Mas que isso poderia ter sido evitado, sim. Poderia ter sido evitado, mas infelizmente não foi. E hoje nós temos esse resultado aí, que é essa decadência total do Flamengo. Bom, vamos. A gente sabe, eu acho que está muito claro o cenário do passado, até do presente, e o que esperar do cenário do futuro. Por quê? Como você deixou na sua fala, você hoje faz parte de uma chapa, né, que quer, pelo menos esse discurso, resgatar o Flamengo. O que essa chapa tem diferente dos demais? Primeiro que é uma chapa feita por pessoas honestas, sérias, comprometidas, trabalhadoras, flamenguistas roxa e gente que quer ver a mudança. Não só com palavras, não só com gestos, mas com atitudes. São quantas pessoas hoje? Projeto. Nós já temos o projeto de gestão do Flamengo, um projeto amplo. Nós já temos o modelo de parcerias, nós já temos como fazer para parcelar toda essa dívida que o Flamengo tem, porque o Flamengo não entra em campo enquanto não se organizar. Na nossa gestão, não. Enquanto não organizar tudo isso, começar do zero, o Flamengo não entra em campo. Não disputa nenhum campeonato profissional. Pelo menos eu aqui não aceitaria. E se o time for penalizado? Se for preciso pedir até licença, a gente vai pedir. Pedir licença do futebol, porque dessa forma não se trabalha mais. Mas tem como, por exemplo, digamos, nesse cenário hipotético, que até agora é hipotético, um Flamengo não disputando um campeonato, não se torna mais difícil conseguir... Até financeiramente, né? É isso? Olha, como eu falei para vocês, tudo está sendo estudado, são várias possibilidades. Eu não posso vir aqui dizer que vamos continuar empurrando com a barriga, não. Eu estou ouvindo todos os tipos de comentários dos torcedores, sugestões, inclusive o nome é pôr o Novo Flamengo, uma gestão integrada com o torcedor. O torcedor vai fazer parte da gestão, como nunca fez na história do Flamengo. Mas isso não pode gerar um problema? Não. Toda vez que o torcedor... Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quando eu falo integração, é que você seja transparente com o torcedor, porque o Flamengo, pelo estatuto, ele tem um boletim oficial, mensal.
Ele tem que explicar, ele tem que passar ao torcedor e ao sócio dele quais são as ações do Flamengo ali, o que está acontecendo. Coisa que esses caras nunca fizeram. Entendeu? Então, é através desse boletim informativo que o torcedor vai ter um contato direto, entendeu? De informações, recursos, dinheiro, prestação de conta, transparência. Tudo isso vai ter que ser feito. Então, quando eu falo a integração, é dessa forma. Não é o torcedor chegar e mandar... não é assim. A gente vai ouvir sugestões, inclusive vai ter a ouvidoria do Flamengo. Reclamações, críticas, sugestões, tudo isso. Vai ser um modelo de gestão totalmente novo implementado. Já existe tudo isso já feito. Inclusive, já tem também a questão que você está falando aí do futuro do Flamengo. O Flamengo tem um patrimônio que muito em breve vai ser seu. Isso é a realidade. Eu tenho como provar o que eu estou falando. Que patrimônio que o Flamengo tem? O Flamengo tem um terreno para receber no seu nome. Onde? Na Grande Santa Maria da Codibe. Mas relacionado a quê? É um terreno de 8 hectares. É uma permuta feita porque o Flamengo, para quem não sabe, tinha terrenos, tinha lotes, onde hoje é a Lagoa do Norte. Tá? Então foi feita essa permuta no ano de 2017, não financeiramente, mas foi feita uma troca. E esse processo está rolando até agora. E agora em maio teve a movimentação. E a gente vai negociar isso, saber... Porque o Flamengo não pode ter no seu nome um terreno, né? Nada por conta dessa dieta trabalhista. Mas vamos tentar fazer um meio legal de que com essa negociação toda o Flamengo receba no seu nome, não numa entidade por fora, que é o que a gestão anterior queria fazer de 2015, colocar numa gestão mantedora. Mas aí não corre risco de ter alguma penhora? Não. Porque vai depender muito, né? Porque o torcedor entenda. Hoje, se o Flamengo cair alguma coisa na sua conta, é penhorado, lógico. Porque não existe um acordo, não existe um parcelamento de dívida, não existe nada, não existe uma garantia. Né? Então a justiça não vai fazer parceria e nem parcelar nada com o Flamengo, né? Parcelar, a palavra correta é essa, e nenhum acordo se não tem nada que você possa garantir. Entendeu? Mas esse terreno ele é fato, ele existe, eu já estou com esse documento atualizado, já sei onde é que ele está, e nos próximos dias a gente vai ter que ir atrás de mais informações para poder passar para o torcedor e para a mídia o que é que está sendo feito, passo a passo, para que esse terreno não caia em mãos erradas de usurpadores que não existem ainda aí, porque é um terreno que vale muito dinheiro, tá? E é o novo começo do Flamengo. E André, são quantas pessoas envolvidas, engajadas nesse projeto? 38 pessoas. Porque a pergunta de 38, sempre me perguntam isso. Simples. O Flamengo hoje, o que manda o estatuto, é uma administração com 12 pessoas. O que manda a diretoria, 12 pessoas. E no mínimo mais 12 subdiretores. Porque subdiretor pode ser infinito, você pode botar quantos você quiser. Mas nós não estamos atrás de quantidade, nós queremos qualidade nas pessoas. Então são 38 pessoas nessa gestão nova, todas definidas. Todas. Médicos, fisioterapeutas, tá? Diretor de futebol, coordenador de base, presidente, vice, tesoureiro, secretário administrativo, coordenador social. Tem umas funções antigas ainda, que é o desportos aquáticos, desportos terrestres, mas a gente pretende criar a pasta olímpica do Flamengo, porque o Flamengo não vai ser só futebol, não. Na nossa atuação, que nós queremos colocar no Flamengo de implementação, não é só futebol. É outros esportes. A gente vai partir para outras áreas também. O Flamengo vai se tornar um clube, não só um clube de futebol. É um clube de verdade. Então, está sendo feita toda uma modernização, todo um planejamento. Tudo isso já existe. O modelo de gestão do Flamengo já está fechado. Inclusive, o novo escudo do Flamengo já foi feito. Os novos escudos do Flamengo do Piauí já está feito. Vai ser uma volta ao passado. Tá? Vai ser uma volta ao passado. Vamos voltar lá no início dos anos 40, onde tudo começou, aquele momento de glória do tricampeonato. Entendeu? Vai voltar a usar as siglas, como sempre usou na década de 80. Sabe? Nos anos de 37, quando foi fundado, usava a sigla. Então, tudo isso está sendo feito. Os novos escudos já foram desenhados, as novas camisas do Flamengo já estão feitas, o Flamengo vai ter uma marca própria, tudo, cara, tudo novo. Vai começar tudo do zero. André, tu fez aqui algumas acusações com relação à gestão do Rubens, mas ano passado o Flamengo jogou e tinha uniforme. Então, isso mostra que, de uma certa forma, o Flamengo ainda tem algum nome no mercado, né? Tem alguma credibilidade, o Rubens tem alguma credibilidade no mercado. Porque o Flamengo teve uniforme para jogar. Tá, certo. O uniforme do ano passado do Flamengo foi feito no interior do Piauí aí, porque o cidadão não aceitou fazer o contrato correto de uma marca esportiva aqui local da cidade, que se ofereceu por 2 modelos de uniforme por partida,
No caso, só queria apenas a renda da venda dos uniformes nas lojas. E esse cidadão não aceitou. Então ele mandou fazer aquelas camisas horríveis lá no interior do Piauí. Péssima qualidade, material de 5ª categoria. Quem tem a camisa sabe. Quem conseguiu, né? Porque nem vender, aquela camisa foi colocada para venda. Mas quem pegou sabe o que eu estou falando. Do material que era de uma vergonha. Até essa aqui que a gente mandou fazer valia mais do que aquela, em termos de qualidade. Então, patrocinador tinha amigos, tá? Não é patrocinador, ele era amigos dele. Amigos dele. Parentes dele, dono de loja. Eu digo isso porque eu sei o que eu estou falando. Não existe contrato de patrocinador. Ele mesmo me disse isso na minha cara. Mas não entrou dinheiro? Entrou dinheiro, sim. Pro Flamengo entrou. Mas não pro clube. Não se sabe o que foi feito com esse dinheiro. Não tem prestação de conta. Eu sei que na boca dele foi 700 mil que ele falou que pegou. Pegou 700 mil reais. 700 mil. 400 de patrocínio, as emendas... E os jogadores passando fome. As emendas parlamentares e mais o dinheiro da federação, da transmissão do campeonato e daquele aplicativo lá que paga por fora. Eu tô falando do ano passado. Uhum. Né? Em que nós tivemos a greve dos jogadores, né? Não, esse ano foi feito. Esse ano, foi. Então, tá. assim, ano passado pegou esse recurso. 2019 também, aliás, 2020 já tinha pego, também um valor muito bom. E esse ano foi um pouco mais abaixo, mas lógico. Com essa irresponsabilidade que vinha sendo acometida. E com uma pessoa que era seu amigo, e todo ano lhe patrocinando, investindo pesado, tá? E não tinha resultado, não tinha sequer uma divulgação do seu patrocínio na rede social do clube. Que retorno essa pessoa vai ter? Ah, porque ele é meu amigo. Sim, ele é amigo, mas ele é empresário. Ele não pode ficar lhe dando dinheiro porque ele é seu amigo. Cadê a marca dele que não tem retorno nenhum? E esse ano aconteceu a mesma coisa. Né? Tem emendas que foram bloqueadas aí, porque ele queria pegar esse dinheiro. A gente não sabe ainda o andamento que está isso, mas já foi feita a penhora pela desembargadora, pela juíza. 186 mil reais, eu posso falar o que eu estou dizendo aqui, porque eu gosto de falar com números, né? 186 mil reais. Que esse dinheiro é do Flamengo. Mas ele quer colocar no bolso dele. Você sabe que é uma acusação muito, muito grave, né? Eu tô falando porque tem documentos que provam isso. Agora, dizem que o Flamengo não tem dinheiro a receber, porque o dinheiro é do Campeonato Piauiense, mas aí tem que provar. Se é do Campeonato Piauiense, por que o Flamengo está lá deixando aqui esse valor no documento? Por que 186 mil está destinado ao Esporte Clube Flamengo? Né? E esse dinheiro vai para onde? Vai para quem? Cadê o rastreio se o clube não tem conta? Não tem conta ativa. Como é que um clube que tem um CNPJ que é desde 72 e até hoje não recebe um centavo na sua conta com essa gestão nova? O dinheiro está indo para onde? Para a CPF, assinando contrato, participando de campeonato estadual, receitas, dinheiros públicos, que são as emendas parlamentares, que é dinheiro meu, seu e de quem está aí nos assistindo. Como é que pode isso? Como é que você tem uma empresa, mas quem recebe é eu com CPF? Não existe isso. O dinheiro é do Flamengo, não é do presidente. O presidente tem que ter sua vida pessoal, suas contas, suas coisas, mas o Flamengo tem que receber o dinheiro é dele. Não é à toa que o parlamentar lá não deu dinheiro, não foi pro Denis, não. Ele deu pro dinheiro, foi pro Flamengo. Uhum. Foi para mim, não foi pro Pedro, não foi para ninguém, não. Foi pro Flamengo. Então, do dinheiro é do clube, não do presidente. E é isso que nós queremos saber. Cadê esse dinheiro? Cadê essas transparências? Cadê essas receitas que entraram? Cadê esses documentos que ninguém nunca viu? Não há documentos. Você não tem um conselho fiscal ativo, meu povo. Você não tem um conselho deliberativo. Quem é que vai fiscalizar isso? Ninguém fiscaliza. Então, o dinheiro é meu. Simples. Isso eu poderia até falar a palavra aqui bonitinha, mas não vou falar esse nome não, que é para não dar margem para ele lá, não. Eu vou falar isso na cara dele, olhando nos olhos dele. Então, assim, basicamente é isso que está acontecendo. Então, as irregularidades, numa prestação de contas, tá? Tem até aquela música, o dinheiro sumiu, né? Foi para onde esse dinheiro? Tá onde? No meu bolso não tá. No do Flamengo também não tá. O Flamengo deve 5 milhões de reais de dinheiro trabalhista. Tá com quem esse dinheiro? Então, isso mostra que a marca Flamengo vale muita coisa. A camisa do Flamengo ela é muito forte. Mas o Flamengo está em mãos erradas. E se continuar dessa forma aí, infelizmente o Flamengo vai ser dizimado da face da terra no futebol. Porque não há clube no mundo que sustente isso. Nem clube grande. Eu já vi clube grandes falindo. Por que o Flamengo não vai deixar de existir? Dessa forma, disputando campeonatos irregulares, CNPJ inativo, presidente que não respeita o torcedor, não respeita a mídia televisiva, a imprensa esportiva, o jornalista, vive intocado na toca que nem um rato, não fala nada. E aí, o que a gente vai falar?
Isso aqui é o vestiário FC. Isso aqui é para conversar, lavar roupa suja, não é? Nós temos que tá sendo lavado, né? Nós temos que lavar, já que o dono do vestiário não lava. Vamos nós. Não é esse, viu? Não é esse. Vamos nós lavarmos no vestiário da verdade. Que não tô me referindo Não é FC, não. Tô falando do vestiário. É outro. Vestiário lá, porque sabe por quê? Você tá aqui no jogo, né? Aquele jogo Flamengo e Altos, né? 7-1 pro O Altos. cidadão chega com uma sacola cheia de dinheiro pra pagar o jogador na porta do vestiário do Lindolfo Monteiro. E aí? Uma sacola de um supermercado aí, que eu não vou dizer o nome. E aí? Digo isso porque o repórter viu isso. Não sei o que estou dizendo. O repórter relatou isso. Eu vi com meus olhos que a terra de comer. Pra poder o jogador entrar em campo. E pega de 7-1. Aí chega um rapaz reclamando, que foi um dos vídeos que mais viralizou na internet, né? O Pedro Ivo, aquele jogador falando aquele monte de coisa. Aquela vergonha que foi aquilo ali. O cara jogando um calção do menino de 15 anos, um rapaz daquele com mais de 20. Reclamando até da roupa que tinha que lavar, que senão não conseguia jogar no dia seguinte, no jogo seguinte. As viagens que eram feitas, chegava em cima das buchas no estádio para poder jogar no ônibus, cair nos pedaços. Cara, olha, é muita coisa errada acontecendo. Só um cego que não quer ver isso. E outra coisa, aqui não é perseguição, jamais. Eu não conheço o cidadão pessoalmente, só me vi com ele tete a tete uma única vez, para mais nunca. Tá? Não é perseguição. Isso aqui é luta pela verdade. Nós somos a verdade, lutando contra a verdade. Agora ninguém aqui vai perseguir ninguém, difamar ninguém. Agora a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Se é para lavar roupa suja, tem que ser lavada. Ser lavada porque a verdade é essa. Não tem que questionar. Todo aqui da imprensa sabe, todo mundo. Aqui na cidade de Teresina, tem uns jornalistas aí que eles são muito covardes. Eles não têm coragem de falar a verdade, mas eu falo. Porque eu tenho como provar isso aqui. Tudo que eu estou falando, eu tenho como provar. Tudo. Ele é corrupto, ele é desonesto, ele é mentiroso, entendeu? E ele tem que provar que eu estou mentindo. Aí já é com ele, não é comigo. Porque eu provo que ele está mentindo. Eu provo isso. E ele é um corrupto. E no dia 25, esse áudio vai rolar no carro de som lá, em frente à Federação de Futebol do Piauí, tá bom? Todo mundo vai ouvir a fala dele. Ele confessando o crime que ele cometeu no jogo do dia 16 de dezembro de 2020, pagando o jogador do Rio Atlético Clube para prejudicar o Esporte Clube Timon. E só assim livrar o Flamengo do rebaixamento. Que foi o que aconteceu. Aquele jogo de 1-1. Aquele gol aos 37 do segundo tempo. Confusão, né, Pedro? Nós só queremos uma coisa. Transparência. Coloca a viola no saco e vai embora. Deixa o Flamengo para quem quer trabalhar. Porque nós vamos trabalhar pelo Flamengo. Nós vamos trabalhar. Enquanto isso não for resolvido, eu não vou descansar. Nem que seja a última coisa que eu tenho que fazer em vida. Mas é libertar o Flamengo desse bando de bandido que está aí dentro. André, a gente sempre aqui no futebol piauiense é comum a gente ter dirigentes que entram nos clubes de futebol, ou pessoas que entram para se tornar dirigentes usando como fundo político, né? Como garantir que essas pessoas que estão entrando não têm interesse político? Não é algo ruim, mas se utiliza o clube para talvez uma ascensão, algo do tipo. Como é que garantir que pessoas como você, como as outras que vão entrar, ou que estão, esses 38, não vão usar do Flamengo para palanque político? Olha, bem interessante sua pergunta, porque assim, na nossa gestão, nós temos políticos, nós temos servidores públicos, servidores da segurança, nós temos médicos, nós temos empresários, nós temos professores, entendeu? Nós temos várias pessoas de várias classes, porque o próprio estatuto é claro. O Flamengo, ele não tem distinção de nada, de nenhuma categoria. Então essas pessoas, quando eu convidei, eu analisei o perfil de cada uma. Tudo foi convidado para o perfil técnico. E eu deixei bem claro desde o começo. O Flamengo hoje não existe além do seu nome e do seu CNPJ e da sua gloriosa história. Somente isso que existe no Flamengo hoje. Porque nem camisa dessa o Flamengo não tem para vestir. Então, o que é que eu fiz? Eu convidei um por um. Eu criei grupos divididos e disse, olha, quem entrar nesse grupo aceita as condições que vai ser colocado aqui. Nesse início, ninguém vai ganhar um centavo para trabalhar pelo Flamengo. Ninguém vai ganhar um centavo. Todos os cargos de diretores, eles são cargos voluntariado. Mas pode? Pode sim. Exceto funções claras, como um médico, por exemplo, né? Um diretor de futebol, um técnico, aí é uma outra conversa, porque aqui é cargo de salário. Mas eu
como um presidente, ou como um vice, ou como um diretor, eu só recebo dinheiro se eu quiser. Eu abro mão disso. Então foi o que eu falei, a gente não vai receber nada. Até o Flamengo andar nos eixos, voltar devagarzinho, ser aquilo que ele sempre foi, cumprir com suas obrigações, nem que isso pode levar uma década, meu amigo. Porque eu juntei um grupo de flamenguistas, de torcedores, de apaixonados pelo clube, que tem suas vidas resolvidas. Eles não dependem do Flamengo, eu não dependo do Flamengo para nada. Eu quero ajudar o Flamengo, eu quero investir no Flamengo. Eu quero fazer isso. Eu não quero tirar um centavo do Flamengo. Porque o trabalho, ele é recompensado, mas se ele for bem feito. Verdade. O dinheiro ele vai vir, é uma consequência do seu trabalho, bem executado, bem elaborado. Tudo que você faz com trabalho, com dedicação, com seriedade, planejamento, vai ter um retorno, meus amigos. Tudo. Tudo na vida que você faz, com seriedade, com foco e objetivo. Vamos com essa conversa de sonhador, que teve um rapaz que disse, eu tenho um sonho. Eu não tenho um sonho, eu tenho um objetivo. Eu nasci com objetivo na minha vida. Eu vim a essa terra com um objetivo, não foi com sonhos, não. Ninguém vive de sonho. Sonho nem novela existe. Então você tem que vir com objetivo, trabalhar, fazer a coisa decente. Aquele que concorda, entra. Aquele que não concorda, perfeito, ninguém é obrigado a nada. Eu não sou obrigado a nada. Eu poderia muito bem não estar aqui fazendo isso, atrás do Flamengo, lutando. Por quê? Você está ganhando o quê? Nada. Não estou ganhando um centavo com isso. Estou gastando, na verdade. Mas se eu estou fazendo isso, é porque o Flamengo precisa de alguém que tem que fazer isso por ele. Porque hoje não há ninguém que faça isso pelo Flamengo. E já teve gente aí com interesse. Eu tenho dinheiro. Não, cara. Flamengo não é dinheiro para dentro do Flamengo. É gestão. Começa por aí. Sem gestão, não adianta ter milhão. Você pode ter o dinheiro que tiver. Você pode ser o cara mais rico do mundo, mas se você não tiver gestão e planejamento, saber gerir o que você tem, você vai falir, meu amigo. Pode passar 10 anos, você fala, e já vi isso várias vezes. O tanto de gente que é falida aí, jogadores que estão tudo na miséria. Entendeu? Então, assim, nós temos que pensar em fazer uma gestão decente, com pessoas honestas, honradas e decentes. Eu sempre falei para essas pessoas, olha, aqui ninguém vai prometer nada. Nossa promessa é trabalho, só isso. A palavra é essa. Pelo menos eu, 24 horas por dia pensando nisso. Vou dormir 2, 3 da manhã, acordo de madrugada, vou reler o estatuto novamente, vou ver se eu acho mais alguma coisa, porque eu sou muito inquieto. E aí, como eu não achava esse documento digitalizado, eu peguei e digitei ele letra por letra, ponta a ponta. Foi uma semana digitando isso, noites e noites, mas está tudo no ponto. Porque ele vai ser enviado para um especialista em gramática e português para atualizar todo esse estatuto, porque ele tem uma linguagem muito antiga, né? Arcaica, né? Arcaica demais, né? Então vai ser tudo atualizado. E depois que isso acontecer, vai haver a reforma do estatuto. Aí sim, com a aval do Conselho Deliberativo, vamos reformar esse estatuto inteiro, deixar ele atualizado, porque o Código Civil Brasileiro hoje pede isso, né? Você tem que atualizar, porque o Flamengo tem um documento que é totalmente ultrapassado. Então, a ideia justamente é essa, organizar ponto a ponto. Se eu não respeito o maior documento que hoje representa o clube, eu vou respeitar o quê? Tá? Então, assim, o dinheiro é importante? Ele é o maior problema do Flamengo? Não. Muito pelo contrário. Até você que deve um boleto, que deve um cartão, você pode parcelar seu cartão, não pode? Uhum. Tem 10 vezes. Estou errado? Por que o Flamengo não pode parcelar sua dívida em 10 anos? Tudo pode ser feito, inclusive até abatimentos. Eu já consegui fazer os abatimentos necessários para isso acontecer. Mas, claro, assinatura e comprometimento. Nada de boca. Uhum. É que nem eu estou vindo aqui falar para vocês, não estou vindo falar aqui de boca, não estou vindo aqui afirmar. O que eu estou falando, torcedor, eu estou afirmando, não estou acusando nem A, nem B, nem C, eu estou afirmando. Eu tenho que comprovar tudo que eu estou falando. E eu sei que eu estou certo. André, vamos reforçar esse convite aí para o torcedor do Flamengo, né? Aquela história do gigante acordou, tem torcedor do Flamengo que está muito adormecido. Reforça esse convite, onde é que vai acontecer, como é que vai ser feito esse evento que vocês vão promover no próximo dia 25. Bom, dia 25 de agosto, a partir das 4 horas da tarde, a gente já fizemos a parceria com as 3 organizadas, a Fiel, a Império e a Leões. A gente vai estar lá, ali em frente ao Colégio Diocesano, ali na Praça Saraiva. Vamos sair às 16h45, marchando ali pela rua Barroso, entrando pela Olavo Bilac, descendo pela Simplício Mendes, cruzando a Avenida José dos Santos e Silva, e nosso ponto final será em frente à Federação de Futebol do Piauí. Por que é lá? Vocês têm essa pergunta também para fazer? Porque todo mundo me pergunta isso. Mas por que é lá, rapaz? Vou perguntar, por que vai ser na frente da federação? Por que vai ser o encerramento lá? Porque o Flamengo, além de ser um clube filiado à federação, o Flamengo não tem endereço. O Flamengo não tem CEP. O Flamengo não tem onde ser encontrado. Nem a justiça encontrou o presidente.
Nós vamos encontrar o Flamengo? Então vai ser lá o manifesto, pacífico, tranquilo, mas com tudo que o torcedor tem direito. Carro de som, foguetório, faixas com palavras de ordem. E o microfone vai ser aberto para os líderes das organizadas falarem as suas reivindicações, as suas críticas. E eu vou fazer uma listagem de todas as irregularidades que foram apontadas, que foram descobertas. E ao final de tudo isso, a gente vai brilhantar esse cidadão com o áudio, com a voz linda e maravilhosa que ele tem, com a dicção perfeita que ele tem, tá? Para que não reste nenhuma dúvida do que é aquilo que eu estou falando. Porque todo mundo pergunta, você tem como provar? Eu estava numa rádio agora na terça-feira, você tem como provar? Eu digo, tenho, só estou aqui porque eu tenho como provar. Eu não sou que nem ele, que me escondo, ou que se eu vou falar alguma coisa, eu digo, tá tudo certo. Tá tudo certo o quê que tá tudo certo, meu amigo? Me diga, o que é que tá tudo certo? Porque a resposta que ele deu para a repórter foi isso. Tá tudo certo. Certo. Tá certo realmente ele continuar exercendo a função de presidente ilegal do clube, tá certo ele não prestar conta, realmente isso aí tá certo para ele, né? Então, assim, dia 25 vai ter esse manifesto pacífico. Eu peço que todo torcedor que esteja descontente com isso, que não tenha mais aquela credibilidade, aquela confiança, né? Saia de casa, venha para esse manifesto, vem para a rua, vem exigir mudança. O ano está acabando, a eleição é para ser em dezembro, daqui a pouco chega setembro, a justiça ainda não definiu nada ainda, a polícia também ainda não, entendeu? Enquanto isso, o tempo vai passando, o Flamengo não vai resolver nada, a gente se prejudica, é que é muito desgaste, é muito trabalho, e quem trabalha demais, ele quer um resultado. E o Flamengo está precisando disso. Nós somos os operários hoje, construindo um novo Flamengo. Então, para ele estar de pé, nós temos que meter a mão na massa, literalmente. Então, torcedor, você que está em casa, você que está assistindo isso atentamente, que acompanhou todo esse movimento desde março até agora, venha com a gente, vem para a rua. Para de ficar se reclamando. Levante da cadeira. Para de ficar girando o botão. Venha para a rua exigir a mudança. Lembrando, tá? Eu já fui nos órgãos competentes, já fui na Polícia Militar, já fui na S-Trans, comunicar que vai haver esse manifesto pacífico. Então, o que eu peço é isso. Ordem, segurança, paz, na calma, que tudo vai dar certo. É isso aí. Bom, André, obrigado por esse bate-papo. Acho que foi importante esclarecer muita coisa que está acontecendo no Flamengo do Piauí. A gente tem acompanhado. Não é de hoje que a gente vem falando, o Pedro sabe bem disso, né? Quem nos acompanha sabe disso, que a gente vem falando de Flamengo, de River, de Piauí há muito tempo, por conta justamente do momento em que nós estamos vivenciando, né? O que tem acontecido com esses dois clubes. Então é importante a gente ter esse espaço, ter essa oportunidade de falar sobre o Flamengo do Piauí e te agradecer por ter vindo, né? Por ter aceitado esse convite nosso, que não vai servir só para você, né? Acho que para esclarecer muita coisa do que está acontecendo no Flamengo do Piauí. Agradecer também ao Pedro, viu, Pedro? Obrigado por ter vindo aí a brilhantar esse momento aqui com a gente. Obrigado, Denis. Obrigado, André. Eu acho que é importante, principalmente o torcedor, ter a noção do que já aconteceu. Você trouxe a sua versão, né? Uhum. E acho que está sempre aberto para os outros também trazerem suas versões, né? Mas é importante ter essa primeira voz aqui falando sobre o Flamengo. Vejo realmente alguém engajado e que o Flamengo agora possa trilhar o caminho de uma gestão correta, de uma gestão profissional, né? Principalmente, que eu acho que uma das maiores críticas que eu tenho às gestões estaduais é justamente a falta de profissionalização. Entra um apaixonado pelo futebol, mas não tem muito essa noção de como desenvolver aquilo, né? E boa sorte aí também na manifestação, que ela seja ordeira, que ela seja pacífica, e que não só as reclamações, mas também que lá se apresente outras ideias, outros pensamentos de melhoria do clube. Eu agradeço mais uma vez o espaço dado pelo Vestiário FC. Eu fico muito honrado com essa oportunidade de estar falando aqui, não só por minha pessoa, mas representando todo esse grupo, toda essa torcida do mais querido, e que a gente realmente tenha êxito nessa luta, nessa jornada. E digo mais uma vez, essa luta é de todos nós, não é só de mim, não é só do grupo, é de todos nós. E o detalhe mais importante, não é só o Flamengo que vai ganhar com isso, é o futebol do estado do Piauí que vai ganhar com isso. Porque da forma que está, não tem mais condições de continuar.
Tá? Não tem mais como continuar. Nós estamos no século XXI, não se faz mais futebol dessa forma. Tem que ter uma gestão séria, honesta, profissional, para que as coisas realmente comecem a fluir. Então, a nossa ideia é essa. Torcedor vem para a rua dia 25, vamos manifestar, vamos exigir mudança e vamos libertar o Flamengo, que está enclausurado aí há décadas, e dessa forma que continua empurrando com a barriga, o resultado só poderia ser esse aí, tá? Credibilidade zero, mas a gente vai conseguir retomar isso com muito trabalho e muito esforço, porque o futebol do Piauí merece, precisa. Aqui tem gente que faz coisa decente também, aqui tem futebol de verdade, tem torcedor apaixonado, tem mídia, aqui tem muita coisa para acontecer, só depende de você, tá, torcedor? Toda vez que o André fala de que o Flamengo tá na situação, eu lembro do Caverna do Dragão. Parece que o Flamengo não quer sair dessa situação. Mas vai dar certo, viu, André? A gente tá aqui, o vestiário vai dar toda a sua força. Até como torcedor do Flamengo do Piauí, eu vou fazer a minha parte. Mais uma vez, encerrar esse podcast falando aquilo que a gente iniciou, né? O espaço tá aberto tanto para o Rubens, que eu já convidei por 2 vezes para vir aqui falar de Flamengo do Piauí. O Jean, que é o Everardo, se quiserem vir aqui, o espaço está aberto para que vocês possam se manifestar diante de tudo que o André colocou aqui, diante de tudo que já aconteceu e que nós temos conhecimento, não só como imprensa, mas como torcedor. E eu queria encerrar esse podcast falando de um cara que era torcedor fanático do Flamengo, o Weber Falcão. Não sei se você chegou a conhecer. Quando eu comecei a acompanhar o futebol piauiense, o Weber era das arquibancadas, né? A gente estava junto ali, torcendo pelo Flamengo do Piauí. Infelizmente, o Weber já há algum tempo aí, ele acabou falecendo, né? Infelizmente, a gente acabou perdendo esse torcedor ilustre do Flamengo do Piauí. Não sei se a foto já está aí de obra preparada. E eu quero encerrar esse podcast aqui homenageando o Weber por ser flamenguista, por ser um cara que dedicou sua vida para o Flamengo do Piauí. Infelizmente não está mais entre a gente, jovem, 33 anos, infelizmente ele acabou perdendo a vida, já está com alguns meses, mas eu fiz questão de homenagear o Weber, o Leonardo também, irmão dele, que também era envolvido na torcida do Flamengo do Piauí. Por ser um podcast dedicado ao Flamengo do Piauí, eu dedico tudo que a gente tenta construir por meio desse podcast. Infelizmente ele não, em vida, ele não pôde ver, né, o Flamengo voltando para o patamar que ele tem, mas a gente está aqui, Weber, por ti, por todos os torcedores do Flamengo, para que o Flamengo seja devolvido para onde ele deve estar no futebol piauiense. Um abraço e até o nosso próximo encontro.